uma aula aí que vocês faltaram e conseguiram fazer, se deu certo. Método das componentes retangulares. Alguém ficou com dúvida ou não? Eu não entrei na aula, mas eu assisti a aula, daí eu fui fazendo junto com a aula, professor. Ah, então beleza. Porque agora é praticamente a mesma coisa, ó. O método das componentes retangulares. Então a gente escreveu aqui nesse PDF aqui, nesse slide, a força em termos de suas componentes no eixo X e no eixo Y. Então a gente escreveu em termos de IJ, e agora a gente vai escrever no tridimensional, né? IJK. Então agora a gente vai ter o eixo Z também. Aqui a gente estava com o eixo XY, ó. Então os versores IJ, direção X, direção Y. E aí o que a gente fazia? Ah, eu tenho duas forças. Quero achar a resultante. Eu escrevo a primeira força em termos de suas componentes, na direção X e na direção Y, né, na direção I e J, e também escrevo a força 2 em termos de IJ, e aí a resultante eu somo as parcelas em I da força 1 com a parcela em I da força 2, a parcela em J da força 1 com a parcela em J da força 2, e aí a gente viu que a gente consegue fazer talvez de um jeito mais fácil. Eu não sei se vocês acharam mais fácil, mas aí a gente escreveu aqui a força, ó, em termos de IJ, né? E aí, então, se eu tenho 236 na direção I, 236 aqui em cima do eixo X. E aí eu tenho 582 na direção J, eu estou aqui no eixo Y. E aí, então, se eu tenho o cateto adjacente e o cateto oposto, eu aplico o teorema de Pitágoras, eu acho a hipotenusa que é a minha resultante. E aí, sabendo tudo isso aqui também, todas as informações, eu consigo achar o ângulo, que é a direção dessa força, né? É o ângulo que a força faz com o eixo X, para eu me orientar aqui, né? Saber as informações desse vetor, do vetor força. Então, a gente fez isso no bidimensional. Hoje é o tridimensional, que está, que está aqui. Então, qual que vai ser a diferença, ó, basicamente? Que agora, ao invés de ter só o eixo X e o eixo Y, eu vou ter o eixo Z aqui. E aí, então, a quantidade de componentes vai depender de como que esse vetor está orientado, né, em relação a esses eixos. A gente viu que o vetor ele pode estar exatamente em cima do eixo X, então eu tenho só a parcela em I. Ele pode estar exatamente em cima do eixo Y, eu tenho só a parcela em J. Mas dependendo se eu estou deslocado do eixo X, do eixo Y e do eixo Z, eu posso ter as três componentes. Que nem aqui, ó. Ele tem esse vetor em azulzinho aqui, que ele chamou de A, né? Se eu projetar aqui, ó, ele até desenhou essa. Vou passar um tracejado aqui, ó. Essa altura aqui, né? No eixo Z é a parcela em Z, que ele chamou de AZ. E aí, se eu faço a projeção lá embaixo no plano, ó, lá no meu plano, eu estou no XY. Y aqui, X aqui. Ele projeta, né? É como se fosse a sombra aqui no eixo XY, ó, que é isso aqui. E aí, isso aqui eu consigo achar componente tanto no eixo X quanto no eixo Y. Então, eu tenho as três componentes aqui, ó, a X, a Y e a Z. Ele vai ter um ângulo, né? Tá deslocado do eixo X, tá deslocado do eixo Y e tá deslocado do eixo Z. Se o vetor está exatamente aqui no eixo Z, ele não tem parcela em I e J, ele tem só parcela K. Se ele está exatamente em cima do eixo X, do eixo ou do eixo Y, né? Tanto faz. Ele vai ter só a parcela ou em X ou em Y. Se ele está assim, deslocado dos três, igual esse azulzinho, ele tem a parcela em X, Y e Z. Então ele vai ter IJK. E aí depois eu vou colocar o slide lá para vocês, o PDF. Mas aqui, resumidamente, ó, o que ele está falando aqui, um vetor pode ter um, dois ou três componentes ao longo das coordenadas do eixo de coordenadas x, y, z.
E aí a quantidade de componentes depende de como que esse vetor está orientado em relação aos eixos. Esse aqui está orientado de uma forma que ele tem componente no eixo X, componente no eixo Y e componente no eixo Z. E aí então a gente entra aqui com, né, falando da direção, que a gente usa os vetores unitários. Vetor unitário, que são os versores, né? Vetor unitário é vetor com intensidade igual a 1. E aí são os versores I, J, K. O I na direção X, o J na direção Y e o K aqui no eixo Z. Tudo bem por enquanto, gente? Tudo bem? Sim, professora. Então, ó, por exemplo, não sei se tá dando se dá para vocês enxergarem bem, que às vezes tá meio apagado aqui. Dá para enxergar bem aí? Ah, aqui eu tô conseguindo ver legal. Ó, por exemplo, ó, ele tá né, no eixo X aqui. Opa. Ele está no eixo X aqui. No eixo Y, ele colocou o eixo aqui, o Y em pezinho, e o Z aqui embaixo. E aí ele tem esse vetor força que ele chamou de F aqui, ó. Esse F. Ele está deslocado do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Então ele vai ter componente IJK. E aí, ó, ele colocou o vetor força aqui, esse F, e ele está falando o ângulo que o vetor F faz com o eixo Y, ele chamou desse ângulo θY aqui. O ângulo que a força F faz com o eixo Y, ele chamou de θY. Eu não sei se vocês repararam, mas eu vou comentar agora. Não sei se eu comentei. Mas sempre que a gente tem o ângulo com relação a um eixo, por exemplo, ó, pelo slide aqui vai ficar mais fácil. Espera aí. Não é esse, é esse aqui. Por exemplo, ó, sempre que eu tenho uma força e eu tenho o ângulo que essa força faz com o eixo, com um certo eixo, por exemplo, ele colocou aqui que 30 graus é com relação ao eixo X. Quando vocês foram achar a componente no eixo Y e a componente aqui no eixo X, vocês concordam que vocês escreveram que a componente no X é a força vezes cosseno do ângulo? Vocês tiveram que decompor aqui o F1 em termos de IJ, né? Quando vocês escreveram aqui para descobrir a parcela aqui no eixo X e a parcela lá no eixo Y, ó, que eu vou chamar aqui de fx, f1, né? X e f1y. Vocês olharam esse triângulo retângulo. A hipotenusa é o f1. E quando vocês escreveram cosseno de 30, vocês colocaram cateto adjacente, que é o f1x, por hipotenusa, que é o f1 aqui, ó. Essa aqui é a minha hipotenusa, que é o f1. E aí, quando vocês aplicaram seno de 30, cateto oposto, que é o f1y, pela hipotenusa, que é o F1. Então, quando vocês escreveram F1x, ó, multiplica em cruz aqui, F1x é F cosseno de 30. F1 cosseno de 30. Sempre que eu dou um ângulo, sempre que eu falar o ângulo que faz com o eixo X, a força é 30 graus, a força vezes cosseno vai ser aquela componente naquela direção. Então, ele deu 30 com relação ao eixo X, cosseno de 30 vezes F1 é a parcela referente ao eixo X aqui, ó. Então, o que eu quero dizer? Que sempre que eu forneço o ângulo com relação ao eixo, a força vai ser, a componente naquele eixo vai ser a força cosseno daquele ângulo. Então, igual aqui, ó. Se ele já falou para mim que ele tem a força F aqui, ó, e ela faz um ângulo de θy com o eixo Y, então essa força em Y, ó, é cosseno de θy. Força cosseno de θy. Ele já deu o ângulo aqui para mim, ó. O ângulo que faz com o eixo Y.
Então, tem uma força aqui que está meio apagada, e ela faz um ângulo de θy, que ele chamou, com o eixo y. Então, essa força vezes cosseno desse ângulo já me dá a componente no eixo y, que é essa aqui. E aí, que nem eu falei para vocês, ó, isso aqui, né, eu projetei lá, ó, ela tá aqui, vim aqui, fui projetando lá no eixo y, cheguei aqui nessa componente aqui, ó. Esse aqui é meu Fy, que está escrito aqui, ó. Fy é igual a F cosseno de θy. Se ele tivesse dado aqui já o ângulo que a força faz com o eixo x e com o eixo z, eu já poderia falar Fz, por exemplo, é a força cosseno do θz, ou seja, o ângulo que a força faz com o eixo z. E o Fx seria força cosseno do θx, ou seja, o ângulo que a força faz com o eixo x. Mas ele não deu aqui, ó. Só para a gente entender o que ele fez aqui nesse exemplo. Quando eu olho esse vetor aqui, esse F, a gente viu aqui ele vindo aqui no eixo Y, e quando eu vejo a sombra dele, ó, aqui no eixo de baixo, ó, eu posso desenhar ele aqui, ó, que ele chamou de FH. Como se fosse um F na, sei lá, na horizontal, ele quis dizer, talvez, esse H. Então, ó, o vetor F está aqui, ó, a sombra dele aqui no plano, XZ, ele chamou de FH. E aí, esse FH, eu posso decompor, se ele está no plano agora, ó, eu posso decompor ele no eixo X e no eixo Z. Só que eu tenho que saber o ângulo. E aí foi o que ele fez aqui, ó. Aí outra coisa. Se eu falei que o Fy é o F cosseno do θy, vocês concordam que o seno é essa parcela aqui, ó? O seno vai ser essa. É o oposto ao θ, ó, ao θy. E essa força ele projetou aqui embaixo. Esse aqui é a mesma coisa que o FH, ó. Então eu tenho a minha força, a parcela dela vindo aqui, ó. Vem aqui no eixo Y e tem o ângulo que faz com o eixo Y. Força vezes cosseno do θy me dá essa parcela em Y. Força vezes seno de θy me dá me dá isso aqui, ó. E isso aqui é uma projeção aqui embaixo, ó. Como se eu projetasse aqui embaixo, a sombra que faz aqui embaixo, ó, esse FH. E aí, dependendo do ângulo que essa projeção aqui faz com o eixo X e com o eixo Y, eu consigo achar a componente em X e em Y. Por exemplo, aqui, ó. Eu tinha força lá em cima, ó. Foquem nessa força aqui, ó. Deixa eu apagar tudo aqui. Foquem na força F aí, ó. Minha força F. A componente dela no eixo Y. Deu para entender ou não? Ela tá aqui. Vim aqui no eixo Y. Tem a parcela dela no Y aqui, ó. Tá aqui. Já tenho o ângulo que a força faz direto com o eixo Y, então força cosseno de θy. Agora, essa força com relação a x e z, ó, ele é a sombra que está fazendo aqui no plano aqui embaixo, ó, que é esse FH, ele chamou de FH. E aí, nesse desenho, está desenhado o FH, ó. O Fy continua lá, que a gente já sabe quanto que ele é. É a própria força vezes o cosseno do ângulo que a força faz com o eixo Y. E agora eu vou ter que descobrir a parcela em Z, que é o Fz, e a parcela em X, que é o Fx. E aí, se ele me falar qual que é esse ângulo aqui que ele chamou de φ, ó, se eu já sei quanto que é FH, porque FH a gente escreveu aqui, ó, né? FH, que tá aqui, ó, a sombrinha dele, é a mesma coisa que isso aqui. É a parcela em seno, ó, F seno. Eu tenho o valor de FH, aí sabendo φ, aplicando o seno de φ, eu tenho isso aqui, que é o eixo Z. E cosseno de φ, eu tenho isso aqui, cateto adjacente, que é o F em X. Então, o que ele fez? Ó? FH cosseno de φ, ó. Φ é o ângulo que faz com o eixo X. Então, FH cosseno de φ está na direção X. E qual que é meu FH? É o que eu descobri lá atrás.
F seno de θy. F seno de θy. E aí, quando eu quero saber a parcela em Z, é o FH seno, porque ó, o cateto oposto está aqui, ó. Isso aqui é o eixo Z. FH seno de φ. FH eu sei, né, que é isso aqui. Também, ó, que a gente viu ali atrás. Vezes seno do ângulo. E aí, eu sabendo, tenho a força, sabendo a parcela dela em x, em y e z, por Pitágoras também, eu acho a força. Igual a gente fez lá nos exercícios da semana passada. Deu para entender ou ficou meio confuso? Ah, deu para entender, professor. Deu? O pessoal entendeu, será? Nossa, se vocês entenderem, vocês vão me falando, hein? Senão eu vou seguindo aqui. Com um exemplo, talvez quem não entendeu, entenda agora. Peraí que travou. Vamos ver um exemplo aqui, ó. Vamos supor que eu tenho uma força aqui, ó, que vai ter parcela em x, em y e em z, porque ela está deslocada dos três eixos. A força é 500 newtons. E ela faz com o eixo y 60 graus. Se eu já tenho uma força e já sei o ângulo dessa força com o eixo y, se eu falar ela vezes cosseno de θy, eu acho a parcela em y. Foi o que eu expliquei agora há pouco lá naquele slide anterior, lá no PDF anterior. Se eu tenho o ângulo que a força faz com o eixo, eu tenho a parcela naquele eixo. Se eu tenho o ângulo que a força faz com o eixo y, eu tenho a parcela em y aqui então, ó. Então, se eu pegar 500, que é a força, vezes cosseno de 60, sendo que 60 graus é o ângulo que faz com o eixo y, eu tenho a minha parcela em y. Foi o que ele fez aqui, ó. A força é 500, cosseno de 60 é meio, 500 vezes meio, já tenho direto a parcela no eixo y, 250 newtons. Então, isso aqui, desculpa o desenho aí, que às vezes é 250 newtons, e essa força aqui é 500 newtons. Agora eu tenho que descobrir a parcela no eixo x e no eixo y. Aliás, no eixo x e no eixo z. Se eu tenho que força vezes cosseno de θy é a parcela em y, tá aqui 250, força vezes seno de θy vai ser isso aqui, que é a minha sombra aqui embaixo no eixo, no plano, que ele chamou de FH. Então, esse meu FH vai ser a força vezes o seno de 60. E aí eu acho isso aqui, ó, que é a mesma coisa que está aqui embaixo. E 500 vezes seno de 60, ele falou aqui que dá 433,013. Só que então, ó, essa minha sombrinha aqui, essa minha projeção, essa minha FH. Mas eu não quero saber FH, né? Eu preciso saber dela para saber o quê? Qual que é a parcela no eixo X e qual que é a parcela no eixo Z. Se eu sei que o ângulo Φ aqui, que ele, ele desenho aqui, ó, Φ, ó, é esse aqui, ó. Se eu sei que esse ângulo é 45 graus, esse 45 graus é o ângulo com o eixo X, então FH cosseno de 45 graus é a parcela em X. E FH, então, seno, oposto ao 45 graus, é a parcela em Z. E aí foi o que ele fez aqui, ó. Meu FH, 433. Foi o que ele achou aqui, ó. 433 aqui em cima. Se eu pegar vezes cosseno de 45, ele achou que a parcela em x dá 306. E se eu pegar vezes seno de 45, ele chegou que também dá 306. Porque seno e cosseno de 45 são iguais, né? Seno de 45, cosseno de 45 é o mesmo valor.
Então, ele chegou que ele tem, resumindo aqui, ó, a força de 500 newtons. Essa força faz 60 graus com o eixo Y. E aí, a projeção dela no plano XZ, essa projeção faz 45 graus com o eixo X. Então, com essas informações, ele chegou que a parcela em Y é 250 newtons, a parcela em X 306 e a parcela em Z também 306, as componentes. Se ele for escrever em IJK, essa força aqui é 500 newtons, em termos de IJK é 306,186 I, X positivo, ó, tá para a direita, mais 250 J, que está no eixo Y para cima, então positivo, mais 306,186K. Se eu pegar esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado, mais esse valor ao quadrado e tirar a raiz, vai dar quanto? 500 newtons. Tudo bem, gente? Estão acompanhando? Douglas, Elaine, Flávia, Gabi, Gustavo. Sim? Se achar complicado, vai me interrompendo aí. Tá bom. Agora, se ele falasse direto para mim, essa força de 500 newtons, ela tem 60 graus com o eixo X, aliás, com o eixo Y, ela tem, sei lá, 45 graus com o eixo X e tem 70 graus com o eixo Z. Se ele já dá os três ângulos, ângulo que faz diretamente com o eixo, aqui eu já conseguiria saber a parcela em X direto e aqui eu conseguiria saber a parcela em Z direto. Assim como direto eu achei aqui o FY, porque ele deu que o θy é 60 graus. Então, se ele já dá os três ângulos, eu já sei todas as parcelas. Que a gente vai ver agora aqui, ó. Aqui. Não se preocupem, depois vocês olham o slide se estiver muito ruim de enxergar aí. Mas se ele falar, ó. Aliás, vai estar ruim de enxergar, eu acho. Principalmente se vocês tiverem celular também, aí deve estar meio ruim. Mas se ele dá o ângulo que a força faz com o eixo X, força cosseno de θx, parcela em X. Se ele dá o ângulo que a força faz com o eixo Y, que ele chamou de θy, força cosseno de θy já é a minha parcela em Y. E se ele der o ângulo que a força faz com o eixo Z, né, que ele chamou de θz, força vezes cosseno de θz é a minha parcela em Z. E aí eu escrevo a força em termos de IJK. Parcela em X, parcela em Y, parcela em Z. Praticamente a mesma coisa que a gente viu, acho que não muda nada, né? Do que o slide anterior. Só acrescentou que tem a força em Z aqui, porque é tridimensional. E aí, então, eu vou escrever em termos de JK, parcela em X, Y, Z, e para eu achar o módulo, né, o valor, eu tenho que tirar a raiz aqui, ó. Parcela em X ao quadrado, mais parcela em Y ao quadrado, mais parcela em Z ao quadrado. Tiro a raiz. Então, se eu tiver um exercício com F1, F2, F3 e quero achar a resultante, eu vou escrever F1, F2, F3 em termos de JK e vou achar a resultante somando parcelas em I, parcelas em Y, parcelas em I, parcelas em J, parcelas em K. Vou achar aqui a resultante. Tantos I, tantos J, tantos K. Ao quadrado cada parcela, somo e tiro a raiz. Igualzinho lá, só que aumenta um eixo. Só isso. Aqui, por exemplo, ele está mostrando, ó, um vetor já direto aqui, ó. Está falando que o ângulo que faz com o eixo X, esse vetor, é o alfa. O ângulo que faz com o eixo Y é o beta. E o ângulo que faz com o eixo Z é esse gama aqui. E aí, aquilo que a gente falou, ó. Se eu quero aplicar cosseno,
cateto adjacente pela hipotenusa. Quer aplicar cosseno? Cateto adjacente pela hipotenusa. Que é o que a gente está escrevendo direto, né? A componente é o próprio vetor vezes cosseno do ângulo que faz aquele vetor. No caso aqui ele chamou de alfa. O ângulo que faz com o eixo x. O ângulo que faz com o eixo y, ele chamou de beta. O ângulo que o vetor A faz com o eixo z, ele chamou de gama. Parcela em x, parcela em y, parcela em z do vetor A. E aí, gente, fora isso, é importante saber, a gente chama isso daí de ângulos diretores, ó. A orientação de um vetor no espaço, é definida pelos ângulos diretores. Esses ângulos diretores são o ângulo que a força faz na direção x, o ângulo que a força faz na direção y e o ângulo que a força faz, né, em z. E aí é importante a gente saber que cosseno ao quadrado do ângulo que faz com x, mais cosseno ao quadrado do ângulo que faz com y, mais cosseno ao quadrado do ângulo que faz com z, tem que dar 1. Isso aqui é uma regrinha. Faço 60 graus com o eixo x, 45 graus com o eixo y. Vai ter que ter um ângulo aqui que, fazendo essa conta, ó, cosseno ao quadrado de um, mais cosseno ao quadrado de outro, mais cosseno ao quadrado de outro, tem que dar 1. Pela trigonometria aí. E para finalizar, ó, aqui ele só quis escrever, quando eu escrevo a força, eu escrevo parcela em x, parcela em y, parcela em z. A parcela em x é força cosseno de θx. A parcela em y é força cosseno de θy. A parcela em z é força cosseno de θz. Então ele deixou a força em evidência aqui, porque aparece em todos, né? Aí, ó, f cosseno de θx está aqui, mais, como é uma multiplicação, ó, f cosseno de θy mais f cosseno de θz. Ele colocou o f em evidência aqui. E aí ele chamou dessa letra que eu esqueci o nome. Ele chamou cosseno de θxi mais cosseno de θyj mais cosseno de θzk. Ele chamou disso daqui, ó. Mas esse monte de letra na prática ali fazendo exercício é mais tranquilo. Isso aí é a teoria para a gente saber aqui que a gente está decompondo a força no eixo x, no eixo y e no eixo z. E aí foi o que eu falei, quando eu tenho forças concorrentes aí e eu quero achar a resultante, eu vou pegar e vou somar todas as parcelas em I das forças, todas as parcelas em J, todas as parcelas em K e vou achar uma força resultante. E acho o módulo dela através da raiz lá né, que a gente viu. Que é isso aqui, ó. E aqui, só mostrando, né, ó, o vetor A aqui, a componente dele nesse eixo, a sombra, a projeção dela dessa força aqui no plano, e aí essa projeção eu decomponho aqui nessa partezinha e aqui nessa partezinha. Acho que dá para entender para as figuras, né? Depois vocês olhem com calma o slide ou o PDF, porque eu não sei se está ruim para vocês verem aí, para vocês enxergarem. Que estranho, agora que eu vi aqui o Wellington falando.
Está tudo preto a tela e mudo. Vocês estão me ouvindo, né, gente? Tá, beleza. Viu? Tem alguém aqui que está assistindo a aula pelo celular agora? Ou tá todo mundo pelo notebook? Eu tô pelo celular. Ela é a Gabi? Isso. E dá pra assistir numa boa, Gabi? O Skype aí não cai, nada? Dá pra assistir numa boa a aula pelo celular? Mais ou menos. Por exemplo, quando eu entro na aula, demora a fechar o microfone, ele fica travando toda hora. Entendi. É porque eu nem perguntei isso pra vocês. Tem muita gente que não tem computador, né? E que assiste as aulas de vez em quando pelo celular. E aí fica meio ruim pra vocês, né? Muita gente não tem computador aí. O pessoal que tá pelo celular é porque não tem computador ou porque, sei lá, por Eu tô algum... pelo celular, Nath. Eu também não tenho computador, não. Todas Não? as aulas que eu assisto é pelo celular. Às vezes a tela fica preta mesmo, aí você tem que sair e entrar pra voltar a aparecer a imagem, sabe? O compartilhamento de tela. Uhum, Isso pra todo mundo, mas pra mim é assim. entendi. Não, eu tô perguntando porque teve reclamação no integrado, né, dos alunos por parte do integrado que estavam tendo dificuldade, porque muitos estão usando o celular, e aí tava falando que o Skype não funciona legal no celular. E eu nem sabia, né, porque nunca ninguém reclamou nada. Assim, eu pelo menos nunca ouvi, né? Ninguém fica reclamando nada. Ah, tô pelo celular, tá impossível de estudar, não tem como. Não sabia disso. E aí e não sei também se é porque lá tem muito mais aluno, tem 40 alunos na chamada, não sabia a diferença, né? E aqui tem menos. Entendi, Tati. E o Eri. Então, Nath, Hum, é, trava muito pelo celular. entendi. Tipo assim, a mesma coisa que a menina falou aí, que a gente entra na chamada, demora pra fechar o microfone Sim, e fica preto a tela. entendi. Eu não sei muito também, porque, que nem eu comentei, não sei se é porque não sei, mas eu. E agora, Tati? Não aparece slide, nada? Fica preto? Viu? É, porque eu às vezes, né? Eu participo de reunião de professor pelo celular, dependendo, né? E isso aí eu percebi que demora um pouquinho para fechar o áudio, então você tem que tomar cuidado às vezes, né? Que você entra na chamada e o áudio você demora um pouco para fechar e, enfim. Mas eu assisto normal. Só que em reunião de curso, às vezes não precisa ficar passando slide, nada, né? Então você está só escutando os professores, está conversando, mas não tem slide. Então, viu? E nas outras aulas são assim também? É tudo normal, tudo assim. Vocês já reclamaram para algum professor ou não? Sim, nas outras aulas também são assim, eu já reclamei já pro Milton. Uhum. Eu perguntei se é em qualquer aula, claro que é, né? Na minha aula não vai ter diferença de nenhuma. Mas eu quis dizer assim, a pergunta, na verdade, é se vocês já falaram para eles isso, né? É, se comigo acontece, deve acontecer com todas as outras aulas. Só que eu não escutei nenhum professor comentar sobre isso. Por isso que eu fiquei meio. Mas enfim, vamos continuar aqui. A gente vai vendo isso aí. Se a gente pode fazer alguma coisa. Porque pelo celular, eu não sabia que tinha tanta gente pelo celular. E aí, em automação, o pessoal comentou também à noite: Ah, professor, eu tô pelo celular, tá ruim. E aí eu falei: Vixe, Maria. Ó, gente, deixa eu voltar aqui então, ó.
Vocês ficaram com. Vocês entenderam ou não? Eu acho que fazendo exercício vai. Se vocês não entenderam, acho que vai clarear. Ficou muito confuso ou deu para entender mais ou menos? Digam a verdade ou calem-se. Douglas, deu tudo certo aí? Deu para entender? Elaine, Flávia, Gabi, Gustavo, Kelly, Laonda, Letícia, Tati, Wellington e Aritza. Deu para entender? Vamos fazer exercício? É fazer exercício na prática, Nath. Aí você falou aí. Às Beleza, vezes vamos lá fica. então. Ó, é o seguinte. Eu vou fazer esse exercício aqui. Tentar fazer dois exercícios. Não sei porque que trava também, ó. Também tem os problemas. Deixa eu ver se vai. Ó, a força F, ele quer que expresse a força F que tem 200 newtons como um vetor cartesiano. Ou seja, ele quer que escreve o vetor com as suas componentes no eixo X, componente no eixo Y, componente no eixo Z. Tudo bem? Então, ele deu que a força é 200 newtons e ele falou que o ângulo que a força faz com o eixo Z, ó, é 45. Tá dando para enxergar aí, né? Então, vamos chamar de θz aqui. Oh, meu Deus. Vamos chamar de θz 45 graus. O ângulo que a força faz com o eixo Y. Qual que é o ângulo que a força... Desculpa, Z. Qual que é o ângulo que faz com o eixo Y? Colocou aqui, ó, 60 graus. Ele está mostrando que a força está numa direção aí de 45 com o eixo Z, 60 com o eixo Y, e aqui, não sei, θx ou alfa aí, que sei lá, vou chamar de θx, que é igual ao alfa que ele pôs ali, ó, não sei quanto é. E a força é 200. Ele quer que eu escreva a força em termos de Fx na direção Y, mais Fy na direção J, mais Fz na direção K. Só que eu não tenho o ângulo que faz com o eixo X. Mas eu sei essa fórmula importante aqui, ó. Que cosseno ao quadrado de θx mais cosseno ao quadrado de θy mais cosseno ao quadrado de θz é igual a 1. Esquece isso aqui. θx, que é o alfa, eu não sei. Deixa eu trocar por alfa aqui, ó. Cosseno ao quadrado de alfa, não sei. Cosseno ao quadrado de θy é 60 graus. Cosseno ao quadrado de 60 graus. E cosseno ao quadrado de 45 graus. Isso tem que ser 1. Eu quero saber o cosseno ao quadrado de alfa aqui. Passo para o outro lado, né? Isso aqui tudo, ó. Do outro lado da igualdade eu tenho 1. Aqui está mais cosseno ao quadrado de 60, então aqui vem menos cosseno ao quadrado de 60. E também vem menos cosseno ao quadrado de 45. Tentem achar para mim aí quanto que dá o valor de cosseno. Aqui está cosseno ao quadrado, né? Mas tem que saber, tem que tirar a raiz disso, então, ó. Se eu quero saber o cosseno de alfa, eu tenho que tirar a raiz dali. Porque aqui está o quadrado, né? 1 menos cosseno ao quadrado de 60 menos cosseno ao quadrado de 45. Tentem ver na calculadora quanto que dá esse cosseno aí do ângulo.
Quando você terminar de anotar o exercício, você me avisa para eu poder tirar print? Sim. Deu 0,45. O cosseno deu 0,45? Não, já tirei a raiz, tudo. Então, ficou Isso. seno de alfa, se eu não me engano, dá meio aqui, ó. É meio. Ó, ele pegou, ó, cosseno ao quadrado do ângulo alfa, que é o que faz com o x, né? Cosseno ao quadrado do beta, cosseno ao quadrado do gama. Vai, ele chamou de alfa, beta e gama. Tanto faz, né? Vocês não confundiram não, né? Eu só chamei de θ x, θ y, θ z, só para falar que é o ângulo que faz com cada eixo. E aí esse θ x aqui eu falei que é o alfa, né? Porque ele tá me mostrando aqui que é o alfa. Mas enfim, ó. Cosseno ao quadrado de alfa, não sei. Mais cosseno ao quadrado de 60, mais cosseno ao quadrado de 45 é igual a 1. Então, o cosseno de alfa é a raiz de 1 menos cosseno ao quadrado de 60. Cosseno de 60 é meio, né? Então tá aqui, ó. É isso aí que deu, né, Douglas? Meio, você falou, né? Você falou É zero. que daí ele arredondou aqui, deu 0,45,5. E aí, ó, cosseno de 45 é 0,707. Cosseno de 45. Então é ao quadrado ali. E aí, tirando a raiz, ele deu que pode ser mais ou menos meio, concorda? Porque meio ao quadrado é meio vezes meio. E posso ter como resposta menos meio, né? Porque menos meio vezes menos meio também vai dar a mesma resposta. Vocês concordam que o resultado da raiz pode ser mais ou menos aqui? Meio ao quadrado ou menos meio ao quadrado, dando a mesma coisa, dando o mesmo resultado. Porque se eu pegar meio ao Sim. quadrado e menos meio como está ao quadrado, vai dar a mesma coisa aqui. Quanto que dá? 0,25? Então eu posso ter como resposta um ângulo que tem cosseno meio ou um ângulo que tem cosseno menos meio. O ângulo que tem cosseno meio é 60 graus. Menos meio, 120 graus. Mas como a gente vê que aqui está, ó, no eixo x positivo, x está positivo para cá, ó. Então esse ângulo vai ter que ser 60 graus, porque se fosse 120, ia estar no x negativo, vocês concordam? Ia estar lá para trás. Como eu estou no eixo x positivo, tem que ser 60 graus. Se fosse 120, aí seria lá atrás. A setinha estaria apontando para x negativo, mas ela tá para x positivo. Eu acho que vai ter exercício aqui que vai ter, ó. Deixa eu ver se tem algum. Eu acho que vai ter algum aqui que vai mostrar ângulo negativo. Ângulo negativo não. Cosseno negativo, né? Porque tá no eixo negativo. O que tá aparecendo? Deixa eu... Ó, esse aqui tá apontando para baixo no eixo Z, ó. Tá apontando para baixo no eixo Z. Então o ângulo é maior que 90, ó. Tá lá embaixo. Se tá no eixo, se a força tá aqui e tá lá para baixo, a gente vai ter que olhar isso daí para saber se o sinal é positivo, se o sinal é negativo. Não sei se deu para entender o que eu falei. Como aqui ele tá no eixo x positivo, ó, tem que ser 60 graus. Tudo bem?
E aí, se é 60 graus, eu consigo escrever a força em termos de JK, ó. Ah, entendi. O 120 se ele fosse ficar ao contrário, né, professor? Isso, se na direção X estivesse lá para trás aqui, ó, no eixo X negativo, né, ó. Aqui para trás aqui. Entendi. Mas ele tá para frente aqui, tá apontando pra gente aqui, né, ó. E o Aham. X, e o X tá positivo pra gente aqui, ó. Aí a setinha tá apontando pra gente. Fazendo exercício, a gente vai vendo isso, ó. Se ele tivesse apontando lá para trás, aí seria X negativo. E aí o ângulo seria maior que 90, seria 120, pois o cosseno dá negativo. Nesse Porque caso, aqui, ele fez os dois aí, porque deu mais ou menos lá em cima, né? porque a resposta pode ser uma das duas, né? Aham. Pode ser tanto meio quanto menos meio. Mas aí ele chegou na resposta que é meio, então, positivo, porque o eixo X tem que dar positivo. E agora a gente não vai escrever aqui, ó, parcela em I e JK. Todas vão ter que ser positivo, ó, porque tá apontando para o X positivo, para o Y positivo. Ó, tá apontando para a gente aqui no X, tá apontando para a direita no Y e tá apontando para cima no Z. As três parcelas são positivas. E aí, ó, cosseno de 60 é positivo, cosseno de 60 positivo, cosseno de 45 positivo. Se tivesse apontando para o negativo do eixo X, aqui ia ser cosseno de 120, que dá menos meio. Aí essa parcela em I aqui ia ser negativo. Entendi. Então, como eu tenho aqui o alfa é 60 graus, o beta 60 graus e o gama é 45 graus, ó, ele consegue escrever, ó, 200 cosseno de 60, 200 cosseno de 60, 200 cosseno de 45. Quando ele escreve em termos de vetor, né, aquela força de quanto? 200 newtons? É 100I mais 100J mais 141,4K. E se eu pegar cada parcela, ó, só para comprovar, ó, elevar ao quadrado, somar tudo e tirar a raiz, vai dar o módulo de 200, ó. Ele só fez aí para comprovar que tá certo. Então, tanto a parcela em I, quanto em J, quanto em K são positivos. Mais 100I, mais 100J, mais 141,4K. Pegando a parcela em x elevando ao quadrado, mais parcela em y ao quadrado, mais parcela em z ao quadrado, tiro a raiz, isso é Pitágoras, né? Eu chego em 200 newtons, que é o que ele deu lá, só para comprovar que tá certo. Tudo bem? Podemos fazer mais um? Eu acho que sim. Aí, ó, o exercício 2, vamos ver. Determine a intensidade e os ângulos diretores da força resultante, que atua sobre esse anel aí. Então, determine a intensidade. A força resultante vai ter tantos newtons. E os ângulos diretores, ou seja, o ângulo que essa força faz com o eixo X, que essa força faz com o eixo Y, que essa força faz com o eixo Z. Nath, Oi, você já apagou todas as anotações do outro, né? apaguei. Acho que quando eu aperto para sair aqui, acho que sai tudo. Ah, tá. Eu esqueci, vocês não deram print aí? Eu vou indo e eu esqueço. Até deu, só que ele ainda tá com a resposta atualizada, mas depois eu vejo no vídeo. Tá. Deixa um pouquinho nessa tela, por favor, Nath. Essa anterior para tirar um instantâneo. Obrigado.
Ó, então, ele quer achar a força resultante. Ele tem F1, 60J mais 80K, ó, ele está no plano YZ. Então, ele tem parcela em J, parcela em K. Ele não tem em X, ó. Não está deslocado do eixo X. Ele está no plano ali. Tanto é que ele desenha aqui, ó. Essas linhas aqui. Para falar, ó, parcela em Z está aqui. Parcela em Y está aqui. Ele está no plano YZ. Não está deslocado. Não tem direção I. Não tem nada no eixo X. Então, F1, 60J mais 80K. Já a força 2, ela está deslocada do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. No eixo X está positivo, então está apontando para a gente aqui a seta, está vindo para a gente, está vindo aqui para frente. 50i. No Y está negativo, porque está para a esquerda. Ó. O Y é positivo para a direita, mas está para a esquerda, então por isso que é menos 100J, porque está para a esquerda. E mais 100K, porque está no eixo Z positivo, está para cima. Então, está deslocado do eixo X, está deslocado do Y, está deslocado do Z. E aí, o que ele faz, então, para achar a resultante? Soma tudo. Soma a primeira força, que é 50i menos 100J mais 100K, com a segunda força. 60J mais 80K. Soma tudo. Então, a minha força resultante vai ser F1 mais F2. Minha força resultante. F1, 60J mais 80K. Mais a minha F2, 50i menos 100J mais 100K. E aí eu somo então I com I, J com J, K com K. Em I eu vou ter só o 50 direto ali. Em J eu tenho 60J positivo aqui e tiro 100 daqui. Fica menos 40J. E tem 80K e 100K, 180K. Essa é a minha resultante. I menos 40J mais 180K. Se eu tirar a raiz, ó, eu acho o módulo. Que tá aqui, ó. 50 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 180 ao quadrado. Tiro a raiz. (50 ao quadrado mais... Como aqui é menos 40, ó, mas é ao quadrado, vai dar positivo, né? Mais 180 ao quadrado. Diz ele ali, não sei, deixa eu ver, veja na calculadora aí quanto que dá. Se dá o que ele colocou ali, acho que 190 e pouco. (262,5). É isso? Acho que deu 191. Meu Deus, 182, professor.
50 ao quadrado mais 40 ao quadrado mais 180 ao quadrado, tirando a raiz? Vou fazer de novo aqui. Agora deu certo. 191. Ah, isso mesmo, professor. 191. Beleza. Então ele desenhou ali, ó, o vetor força, força resultante é em azul aqui, ó. Tá em azul aqui, ó. Deu 50 aí, então tá positivo no x. Menos 40j, ou seja, tá negativo no y, tá para a esquerda, ó. E deu positivo no k, então deu positivo no eixo z, ó, tá para cima. Então ele deu aqui IJK. Só o eixo y que tá para trás aqui, né, ó, tá negativo. Como que eu faço para saber o ângulo? Se eu tenho aqui o módulo, né? Ou seja, é hipotenusa, né? Se a gente for ver lá, falando aqui em termos de... Aqui, ó. Quando a gente acha aqui, né, ó, 191 é igual a raiz de 50 ao quadrado, né? Então, a gente usou Pitágoras aqui, a gente tem 191 e tem as parcelas aqui, em x, em y e z. A gente viu os cossenos aqui, né, ó. E sempre que eu tenho a força e o ângulo que a força faz com o eixo, eu consigo saber qual que é o ângulo daquele eixo ali. Só que agora o que eu sei? Eu sei tanto a força mesmo, e eu sei cada componente no eixo x, y, z. Dá para eu saber o ângulo. Por quê? Porque cosseno do ângulo em x, por exemplo, é a parcela em x dividido pela própria força. Então, se eu tenho que a parcela em x é 50 e a resultante deu 191, eu consigo saber qual que é o ângulo que essa força de 191 faz com o eixo x, já que a parcela em x é 50, ó. Que é essa fórmula aqui, né? Que foi o que eu sempre falei para vocês. Ah, eu tenho o ângulo que a força faz com o eixo x, então eu tenho a parcela em x. Eu tenho o ângulo que a força faz com o eixo y, então eu tenho a parcela em y. Tem o ângulo que a força faz com o eixo z, tem a parcela em z. Agora, no caso, eu tenho a parcela em z, tenho a força e não tenho o ângulo. Só fazer a conta, ó, né? Cosseno do ângulo com z é a força em z dividido por f. Cosseno do ângulo em y é a força em y dividido por f. E cosseno θx, força x dividido por f. Que é isso aqui, ó. Então, se eu pegar a parcela em x e dividir pelo módulo, eu acho cosseno em x. Se eu pegar a parcela em y, que deu 40, e dividir por 191, só que aqui acho que é menos, né? Menos 40, eu acho o ângulo θy. E se eu pegar a parcela em z, que é 180, e dividir por 191, eu acho o ângulo em z. E aí, lembra que vocês estavam usando o arco tangente lá, que é a tangente menos 1? Agora aí é arco cosseno, arco seno, né? Agora aí, no caso, como é cosseno, é arco cosseno, é cosseno a menos 1, a função. Então, você vai colocar lá, 50 dividido por 191 dá 0, alguma coisa. Aperta Shift cosseno, que é para a gente usar a função cosseno menos 1, aí você acha qual que é o ângulo. Vê se dá certo na calculadora. Para saber qual que é o θx
e para saber qual que é o θy e para saber qual que é o θz. Porque ele perguntou, além do valor, né, a gente escreveu ele em termos de vetor mesmo, as componentes. 74,82. 74. 0,82. É o x. Ó, a gente achou então o módulo e ele quer saber os ângulos diretores. O ângulo que essa força resultante faz com o eixo x, faz com o eixo y, faz com o eixo z. Aqui tá a resposta já, né, Douglas? Ó, agora que eu vi. Tá certo, então. Se deu 74,8, beleza. Professora? Oi. Sei que tinha travado, mas você. Deu certo aí? Deu 102 o 102 o beta, que é isso aqui, ó. Ou seja, ó, deu maior que 90. Ou seja, cosseno negativo, tá no segundo quadrante. Por isso que tudo que a gente falou de trigonometria lá, dos quadrantes, círculo trigonométrico, ajuda nessa hora, ó. Tem que dar maior que 90, porque o ângulo, porque ó, a parcela deu negativa no eixo y, ó. Então o beta é maior que 90, tá lá, ó. Tá no lado negativo de y. Porque a parcela deu menos 40, ó. E aí em Z deu 19,6 graus. Se vocês quiserem tirar um print aí para eu sair da tela. Deu para entender, gente? Sim, professor. Eu não sei se o pessoal tá entendendo aí. Flávio, quantos minutos que deu o vídeo? Tá dando o vídeo? 1h04. Acho que vamos finalizar ele então, senão vai ficar muito grande. E aí eu comento com vocês o terceiro exercício. São 10h10 já. Pode finalizar se você quiser. Mas você vai só falar ou você vai corrigir também? Não, ia só comentar o terceiro para vocês tentarem olharem aqui, porque ele está resolvido no slide. Eu vou postar o slide agora lá.